Boa noite a todos. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, para nós aprendermos sobre a Palavra de Deus. E estaremos então fazendo mais um estudo sobre o mesmo assunto, a vida é espiritual, parte 4. Acredito que este estudo, esse vídeo, será de bastante relevância para esclarecermos a Palavra de Deus a respeito da vida espiritual. Amém? Antes de nós irmos para o assunto, para o estudo, eu gostaria que você que está aí acompanhando esta transmissão, nós pudéssemos então fazer uma oração, buscando assim a direção de Deus para nós podermos compreender melhor a Palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar e pedir para que Deus então conceda a sua luz, conceda a direção para nós estarmos compreendendo, para que Deus nos dê capacidade, nos dê o seu auxílio para que possamos compreender, já que estamos falando da vida espiritual, que estamos falando de dois reinos que atuam sobre a terra, estaremos falando, né? Então nós precisamos, com certeza, estarmos nos submetendo a Deus, para que assim então possamos compreender a Palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela Tua Palavra que vem esclarecer, que vem trazer luz, pois a Tua Palavra mesmo diz que a exposição da Tua Palavra traz luz aos simples. Então, meu Deus, que haja luz na mente, no coração de cada pessoa que está acompanhando esta transmissão. Nós cremos na Tua providência, cremos que os Teus anjos estão cercando, guardando, meu Pai, cada vida que está acompanhando, que está, meu Deus, inscrita neste canal e que tem aprendido, meu Pai, com essas transmissões em nome de Jesus. Que haja da Tua providência e da Tua graça sobre cada um e que seja repreendido toda a força contrária, todo espírito contrário, tudo que venha tirar a atenção, roubar a atenção, em nome de Jesus seja repreendido e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então tá. A vida é espiritual, parte 4. Então nós estaremos meditando aqui em algumas passagens da Palavra de Deus, para que a gente possa dar continuidade. Eu gostaria que você acompanhasse aí da sua Bíblia, se você tem. Se você não pegou ela ainda, você pode assistir o vídeo depois novamente e acompanhar as mensagens, ou melhor, acompanhar as passagens bíblicas. Amém? O primeiro livro que nós vamos meditar numa passagem é o livro de Gênesis, lá no início, no capítulo... Nós vamos pegar Gênesis capítulo 1, para que a gente possa meditar na Palavra de Deus. Então tá, a vida é espiritual. Já que a vida é espiritual, nós vamos entender então um pouco mais o porquê de tantos problemas, o porquê de tanta desgraça, o porquê de tanta corrupção, o porquê de tanto sofrimento e tantas mazelas que o ser humano passa durante a sua vida na Terra. Por que e como que isso acontece, e por que acontece, nós estaremos esclarecendo algumas coisas neste vídeo. Então, assista até o final, não saia daí, preste atenção e vamos para o que interessa. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz então a palavra de Deus assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui nós já podemos entender, né,
que Deus ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Logo mais nós vamos ver que Deus é espírito, então ele criou, né, o homem à sua imagem e semelhança. Então, se Deus é espírito, obviamente o homem também é um espírito. Somos um ser tricotômico, como muitos dizem, né? Ou seja, compostos de corpo, alma e espírito. Então, as três partes precisam ser, ou melhor, precisam de atenção, precisam ser cuidados, podemos dizer assim. Então, aqui nós vimos que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito, o homem é espírito. Então, o que nós podemos perceber? O reino de Deus é espiritual. Ou seja, Deus ele se move, ele atua, ele mora, vamos dizer assim, num reino espiritual. Ou seja, que não é esse mesmo, não é essa mesma dimensão que nós vivemos no físico. Nós também podemos atuar, podemos agir no reino do Espírito quando entendermos os princípios espirituais que a palavra de Deus nos mostra, mas aonde nós nos movemos, aonde nós mais compreendemos, ou que está mais claro para todos os seres humanos, é a dimensão física, né? Essa dimensão que todos vemos, que todos nos movemos, né? E que todos podemos compreender mais. Não significa que não possamos compreender mais o reino espiritual. Quando nos aplicamos a compreender a palavra de Deus, então nós vamos também entendendo mais que o reino do Espírito pode ser, nós podemos ter acesso e podemos nos mover no reino do Espírito, porém precisamos estar submetidos a Deus, precisamos estar alinhados com Deus, com a sua palavra, a fim de que então possamos agir espiritualmente. Amém? Então o reino de Deus é espírito, e nós estaremos meditando em uma outra passagem também da palavra de Deus, que está lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Lucas 13, Evangelho de Lucas, Novo Testamento. O capítulo é o 13, e a partir do versículo 10 até o versículo 17. Ou seja, o reino de Deus é espiritual, e existe um outro reino também que atua sobre a terra, que é o reino das trevas, o reino diabólico, que é o qual também, como é que podemos usar aqui a palavra? O qual interfere. Ele interfere nesse mundo físico. Assim como Deus enviou a Cristo, né, para derrotar esse reino das trevas, já que o homem por si só não tinha como. Por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que se submetem a Deus são justificados pelo sangue de Cristo, então passam a estar acima, muito acima de todo o poder, de todo o reino das trevas. Então nós vamos ver aqui uma passagem na palavra de Deus, Jesus deixando claro esse reino das trevas, uma ação maligna atuando na vida de um ser humano. Então, Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Está lá, a minha Bíblia tem como subtítulo: A mulher é curada no sábado. Olha só, versículo 10. Ensinava no sábado numa sinagoga. Sinagoga eram as igrejas, né, da época, onde o pessoal se reunia. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum
endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprendes da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então aqui nós percebemos que Jesus está deixando bem claro que existe espíritos malignos, espíritos de enfermidade e tantas outras coisas mais que as pessoas são assoladas neste mundo. E esses espíritos são os causadores, são os responsáveis pelas enfermidades, acidentes, tantas coisas que às vezes as pessoas nem imaginam. Muitos nem acreditam que às vezes é interferência maligna, muitos nem acreditam que é a origem daquele problema que ela está passando é espiritual. Como no caso desta mulher aqui. Muitas pessoas nem imaginavam, talvez já acostumado com esta mulher, e nem imaginavam que ela tinha um problema e a origem daquele problema era espiritual. Ou seja, Jesus ele deixa bem claro aqui no versículo, vamos ver aqui, no versículo 15, respondeu, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber? E o 16, e não convinha soltar desta prisão, ou seja, esta mulher estava presa, por isso que ela andava curvada. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então essa mulher, há 18 anos, ela sofria com este problema. Ou seja, este problema que era um espírito maligno, um espírito diabólico, que estava causando essa enfermidade. Era ele o responsável, esse espírito maldito, que era o responsável por essa enfermidade que essa mulher tinha, porque ela estava há 18 anos que ela andava curvada. Então, a palavra de Deus está falando de um reino, de seres que tem como atuar, tem como interferir na vida das pessoas na Terra. Talvez algumas pessoas pensem: mas Jesus venceu o diabo lá na cruz. E é verdade, o diabo foi vencido. A palavra de Deus diz que ele já foi julgado. Porém, ele sabe, o mal sabe, que muitas pessoas não sabem disto. Não sabem que ele foi julgado, não sabem que ele foi derrotado. E por não saberem, elas acabam permitindo ou até mesmo aceitando algumas artimanhas, algumas ciladas que o diabo acaba criando, acaba fazendo na vida dessas pessoas, e elas não compreendem, e por não compreender, por não entender a palavra de Deus, acabam ficando vulneráveis e não conseguem
escapar. É semelhante ao pássaro, né? Quando alguém quer pegar um pássaro, arma lá um laço, coloca o alpiste, coloca lá alguma coisa que vai atrair aquele pássaro, e ele vem e começa, né, a bicar e a comer aquele alpiste, aquela como é que eu posso dizer aqui? Aquele alimento, né, que a pessoa coloca ali para atrair aquele pássaro, e quando ele menos espera, né, ele pisa no laço e é preso. E aí ele vai tentar continuar a sua jornada, né? Comeu e vai tentar voar, e quando ele tentar voar, ele está preso. Ele percebe que está preso de alguma forma e não consegue se soltar sozinho. Então, essa é uma estratégia maligna. O diabo, o mal, ele causa problemas, ele cria estratégias para atrapalhar a vida das pessoas. E nós estamos vendo aqui nesse estudo que Jesus ele deixou bem claro que o mal existe, inclusive ele, né, fez com que esta mulher ficasse curada, impôs as mãos sobre ela e ela ficou livre de um sofrimento o qual acompanhava ela, de um espírito de enfermidade o qual escravizava ela. Bem, Jesus ele falou aqui no versículo 16, ele diz: "E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa." E com isso todos os seus adversários ficaram envergonhados, porque o príncipe da sinagoga ele levantou a questão de que 5 dias ou 6 dias havia para se trabalhar e a mulher deveria vir num daqueles dias para ser curada. E, no entanto, ela veio e estava ali no dia de sábado e Jesus curou ela no dia de sábado. E então, como era guardado o sábado, né, a lei imperava naquela época, eles reclamaram, eles não aceitaram, levantaram a questão e Jesus chamou-os de hipócrita, porque eles tinham talvez piedade, tinham compaixão dos animais, né? Porque todos os que criavam animais, ovelhas, né, jumento, tudo que é tipo de animal que era criado, ninguém deixava sem comer no sábado, só porque era dia de sábado. Ninguém deixava este animal sem levar para tomar água, ou, né, até mesmo colocar água para esses animais. E, no entanto, essa pessoa que foi curada no dia de sábado, eles questionaram. E por isso que Jesus os chamou de hipócritas. Então, aí nós percebemos que existem espíritos até os dias de hoje, com certeza, por isso que a gente está alertando, mostrando a palavra de Deus, porque o mal ainda existe e por falta de compreensão, por falta de entendimento, muitas pessoas acabam sofrendo, acabam caindo no laço, né, do maligno e acabam sendo vulneráveis e, infelizmente, o mal, ou melhor, infelizmente o mal ele não perdoa, ele não está brincando de ser mal. E as pessoas acabam tendo um fim muito trágico. Então, aqui nós percebemos que a vida é espiritual e por a vida do ser humano ser espiritual, ela pode sim ter a intervenção divina, porque Deus é espírito, e também pode ter a intervenção maligna, porque o diabo é espírito. Então, quando o ser humano fica preso, fica bitolado, vamos dizer assim, à parte física, né, ao mundo físico, ele não entenderá, ele não compreenderá as coisas espirituais. Aí cria-se um monte de filosofias, de teorias, mas a verdade é uma só. Existe o reino das trevas, precisamos aprender a nos defender, porque como eu já, se não me engano, eu falei em outro vídeo, é pior a pessoa deixar para saber, né, que o inferno existe
quando ela estiver lá. Aí é tarde. Então, a palavra de Deus alerta, tem, né, não só eu, mas muitos homens e mulheres de Deus alertando as pessoas a respeito do mal, a respeito do diabo, a respeito, né, da sede que o diabo tem da alma dos seres humanos, porque ele não consegue contra Deus, então ele vai tentar contra, né, os seres humanos, que somos todos criaturas de Deus, né, e podemos, além de ser criatura, podemos ser filhos de Deus, se nos alinharmos corretamente, como a palavra de Deus nos orienta. Amém? Então, dando continuidade aqui no nosso estudo, mais um texto para nós vermos que já lá na época em que Jesus, claro que muito antes, mas na época especificamente que Jesus estava atuando aqui na terra, ele deixou bem claro. É claro que tem muitos outros textos, para não ficar tão longo assim esse estudo, a gente vai colocar, né, alguns textos aqui só para nós meditarmos. No livro de Mateus, capítulo 17, Mateus, Novo Testamento, capítulo 17, do versículo 14 ao 21. A cura de um menino possesso. O que é isso? O que significa possesso? É quando a mente da pessoa ela é sobreposta. Um espírito, um outro ser, que é um outro espírito, porque o ser humano é um espírito. Então vem um outro espírito mais forte e ele sobrepõe a mente da pessoa. E essa pessoa agora ela fica como se fosse presa num lugar escuro e todas as faculdades do seu corpo, a sua mente, todas as suas faculdades físicas e mentais agora são conduzidas e dirigidas por um espírito maligno. Isso é o que significa possesso. Então nós vamos ler agora esse texto. Versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. Então Jesus ele já deu uma bronca, porque as pessoas não criam. E elas precisavam. Jesus ele pregava, ele anunciava a palavra de Deus, o Evangelho, ensinava para que as pessoas crescem. Mas muitas pessoas, mesmo com o ensinamento, mesmo com a orientação, mesmo com o esclarecimento, não creem, não param para aprender, não abrem o coração, elas não abrem a mente para aprender e preferem ou escolhem aprender quando já é tarde demais, infelizmente. Não são todas as pessoas que gostam de aprender para não precisar passar pela situação, pelo problema. E tem pessoas que elas preferem passar pelo terror, pelo problema, para daí então ela se tocar, ela dizer, não, mas agora eu acredito porque aconteceu comigo. Quando na verdade é possível a pessoa crer, aprender, se armar, como é que eu posso dizer aqui? Se orientar antes de passar pelo problema, para que quando ela for passar pelo problema, ela possa saber o que fazer. Assim também, o exército, por exemplo, se organiza. Por exemplo, a pessoa que vai servir o exército. Lá no exército, eles fazem todo o treinamento, fazem toda a preparação
dos jovens e, né, dos homens que lá estão, e até mesmo mulheres, para que eles estejam preparados para uma possível guerra. Ou seja, trabalha o físico, trabalha o psicológico dessa pessoa, para que ela também possa ser forte psicologicamente e não delatar os seus companheiros, se caso, né, for pego pelo exército inimigo, fazendo assim com que haja uma perda muito maior, né, quando a pessoa pega pelo exército inimigo, então delatando, né, falando para os que a pegaram lá e vão talvez fazer atrocidades. Essa pessoa ela tem que estar psicologicamente forte para, se for preciso, morrer pelo seu exército, pela sua pátria, mas não delatar, não falar o plano, né, tudo aquilo que é a estratégia do seu exército. Então, nós precisamos ser treinados, precisamos aprender, precisamos conhecer e entender que temos um inimigo que é espiritual, que os nossos olhos físicos não percebem ele, né? Em alguns casos, claro, na maioria das vezes não percebe, mas em alguns casos, né, ele se mostra sim. Tem pessoas que já nos relataram algumas experiências que a gente já presenciou e que a gente já tem, pessoas que relataram, né, de literalmente ouvir, né, vozes chamando o seu nome, e até mesmo vultos, né, como se fosse, literalmente, como se fosse uma nuvem negra, né, próximo ou perto ou sobre aquela pessoa. Então, tem casos que eles se mostram sim, mas a palavra de Deus diz que este reino ele existe e que nós precisamos estar aliados a Deus. Inclusive tem um versículo que diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, são dois passos que tem que estar juntos sempre: a submissão e a resistência. Não adianta resistência sem submissão, e também não adianta só se submeter e não resistir, porque aí também, né, acaba ficando fácil para o diabo. Mas continuando aqui, então, Jesus ele está falando aqui a respeito desse jovem, esse pai que vem pedir o auxílio aqui para Jesus, e ele fala que os seus discípulos não conseguiram ajudar o jovem. E aí Jesus fala ali no versículo 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio. Perceba que era um demônio, era um espírito das trevas, era um diabo, né? O nome que você deva conhecer. Era um ser espiritual que não tem corpo nessa dimensão, mas que tem consciência, que tem inteligência e que estava atuando na vida desse jovem, como ainda está atuando na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que talvez a gente aconselha, a pessoa diz que vai mudar, a pessoa diz que vai parar de fazer isso, de usar aquilo, né, a vida dela está sendo toda atrapalhada, a família está sendo toda atrapalhada, ela diz que vai mudar, ela chora e tal, e tal, e tal. Quando percebe, ela está lá de novo fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque tem essa força dos infernos, do diabo, que obriga essa pessoa, ou é na bebida alcoólica, ela é escravizada, ou é nas drogas, ou é na prostituição, e tem tantas coisas que as pessoas nem imaginam, que é diabo, que é o causador. Continuando. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Ou seja, Jesus repreendeu o espírito maldito que estava atrapalhando a mente, a consciência daquele jovem, e aquele espírito teve que ir embora. E então o menino sarou. O 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus,
em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Ou seja, tem coisas que a incredulidade, o que é a incredulidade? É quando a pessoa não crê. Você fala, você mostra, você explica, mas ela escolhe não crer. Ela escolhe não fazer um mínimo esforço para crer em Deus, para crer na palavra de Deus. E acha que tudo é coisa da cabeça das pessoas, é coisa de religiosos, como muitos falam, e infelizmente acabam tendo que sofrer na pele, como eu já falei, para às vezes abrir o entendimento e passar a se submeter a Deus, lamentavelmente. Mas continuando, Jesus diz o seguinte: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E aí ele continua no 21, para findar. Mas esta casta, a palavra casta significa tipo, ou seja, qualidade. Ele diz: mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Ou seja, Jesus está falando aqui que há tipos de demônios, de espíritos, que só vai sair da vida daquela pessoa com jejum e oração. Mas quem? A pessoa que vai fazer o trabalho, como muitos dizem, exorcismo, mas como a palavra de Deus fala, é expulsar mesmo aquele mal, aquele espírito. A pessoa que vai fazer o trabalho precisa ser uma pessoa de Deus, de oração, de jejum, de conhecimento da palavra de Deus. E também, claro, quando possível, a pessoa que está com o problema, se ela puder também ir numa reunião contribuindo em jejum, ou seja, se ela quer a libertação daquele problema, ela quer se livrar daquilo, ela também pode jejuar, ela também pode sacrificar para que a sua libertação seja ainda mais rápida. E com certeza acontecerá. Ela será livre, mas quando realmente a pessoa crer. Porque quando ela não crê, ela não vai estar nem aí. Ela continua vivendo na sua vida desgraçada e continuará sofrendo e vai morrer e vai para o inferno porque ela não acreditou, lamentavelmente. E ainda tem mais um versículo, aliás, mais um texto aqui a respeito disso, que Jesus esclarece, e esse aqui é o último texto que nós estaremos meditando, e depois nós vamos ver algumas coisas na prática, algumas imagens para você saber mesmo que o mal existe e que não é brincadeira, que a palavra de Deus ela é verídica, ela é séria. E é claro que enquanto que eu estou falando aqui, você já sabe, você já está pensando, você já está lembrando de alguém que sofreu, ou de alguém que sofre, de alguém que você já presenciou, talvez alguém da sua família, talvez você mesmo, eu não sei, mas você com certeza está sendo iluminado, a tua mente está sendo iluminada pelo Espírito de Deus, e você está com certeza compreendendo que o mal existe e já está até lembrando de algumas situações. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Livro de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20. A libertação de um possesso. Um outro homem agora que estava possesso. No caso do jovem também ele estava possesso. Aquele espírito ali tomava a mente dele de assalto, assim, de momento, e fazia ele cair no fogo e cair na água. E esse aqui, nós vamos ver que ele passava a maior parte do tempo, ou melhor, todo o momento, possesso. Aquele espírito dominava este homem. Perceba. E chegaram ao outro lado do mar da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Ou seja,
esse homem vivia nos sepulcros. Um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ou seja, ele morava nos sepulcros, no meio das catatumbas, no cemitério, né? Tem gente que tem medo de passar pelo cemitério durante a noite, não, né? Então, nesse caso, naquela época, se a pessoa passasse mesmo de dia, ela iria ser afugentada, porque este atrapalhava um monte a vida das pessoas lá. Vamos continuar aqui, versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então, na verdade, quem sabe você já lembrou aí também, de repente você pode ter presenciado, vivido a situação, ou escutou de que alguém estava muito estranha, a pessoa estava estranha, falando com uma voz grossa, e as pessoas tentavam segurar e não conseguiam. Isso mesmo, ela estava possessa. Tinha um espírito dominando a vida daquela pessoa. Então, este mal, ou seja, esses males, né, os demônios, eles ainda atuam, eles ainda agem, eles ainda enganam muitas pessoas, lamentavelmente. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque lhes dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, perceba que este homem, ele não tinha um espírito maligno dominando a vida, a mente dele, dominando a vontade, dominando as atitudes, dominando o seu corpo físico. Era uma legião. Há alguns estudiosos que dizem que uma legião é mais de 3.000, ou, né, em média 3.000. 3.000 espíritos atuando na vida deste homem. Então, e rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando um monte, andava ali pastando no monte uma grande vara de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, ou melhor, a vara, né, que no caso de porcos é vara, se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Ou seja, quase 2.000 porcos. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, porque ele andava nu, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado. E acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus
termos, ou seja, começaram a pedir para Jesus, né, e inclusive para o homem que agora estava em pleno juízo, plena consciência, que saíssem dos seus termos. Então, aqui nós percebemos que esses males, eles atrapalham muito, mas muito a vida das pessoas. E as pessoas não sabem se defender. Por quê? Porque é algo sobrenatural, porque é algo maligno, maléfico. E como é que o ser humano por si só vai vencer essas pragas? Não tem como, por si só não tem. Tem que se sujeitar, tem que buscar a Deus, tem que conhecer a Deus, o Deus que você diz que acredita, o Deus que você diz que serve, e Ele revela na sua palavra. Então é necessário meditar na palavra, é necessário crer em Jesus, é necessário se alinhar com Cristo, para que então possamos sim nos defender desses ataques, né? Porque são variados os ataques, né? Se eu começar a falar aqui, as pessoas vão se identificar, né? Tipo, a pessoa não sabe se estava dormindo ou estava acordada, né? Estava ali mais ou menos na linha de divisão de acordado ou dormindo, e percebeu que alguma coisa a tocou, a pessoa paralisou, aí não conseguia se mexer, não conseguia falar, e ela percebeu que, né, tinha algo ali que era maligno. Alguns percebem, alguns veem, outros escutam vozes. Então as experiências são, né, terríveis, são muitas. Alguns são visitados sexualmente, às vezes homens, né, são visitados sexualmente por espíritos, mulheres são visitadas sexualmente por espíritos, e tem, né, o coito, tem o ato sexual, e tem pessoas que são, né, literalmente enforcadas, pega, né, o mal pega a pessoa pelo pescoço, acaba assim tendo marcas. A gente já vivenciou e já percebemos, tivemos a experiência de ouvir, né, a pessoa relatando que ela acordou com marcas no pescoço porque realmente foi atacada. E então as experiências são muitas, né, isso acontece muito, mas mesmo assim as pessoas, elas não acreditam, elas não creem que é algo assim maligno, que é algo assim maléfico, e acabam ficando desprotegidas mesmo assim. Então eu estou dizendo para você que a vida é espiritual, que existe o reino de Deus, que também é espiritual, que existe o reino das trevas, que também é espiritual, que está vencido, que está derrotado, mas muita gente não sabe disso, e por não saber acaba sendo derrotada, acaba sendo morta, acaba sendo atrapalhada de várias formas por esses espíritos. E a partir de agora nós vamos meditar em algumas imagens, para que você veja que realmente a questão é séria. Beleza? Vamos então para a tela do computador e vamos ver algumas imagens. Então, pessoal, como eu havia falado, mostrar para vocês então algumas imagens aqui, para vocês terem noção do que realmente a gente estava explicando e falando, como o mal ele atua na mente das pessoas. E não pense você que é só porque são essas pessoas que a gente está vendo ali, porque o mal ele atua de forma que a pessoa muitas vezes nem imagina. Então eu sei que tem essa questão de a maioria das pessoas pensar que o mal ele só age na vida de pessoas pobres, ou porque a pessoa é negra, ou porque, né, a pessoa está drogada e tal, porque a pessoa não teve oportunidade na vida, ou porque a pessoa é pobre. O diabo atua na mente de todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus, como verdadeiramente a palavra de Deus diz. E ainda os que estão em Cristo Jesus, como a palavra de Deus diz, e assim, ainda assim ele tenta. Então, não se engane. Existem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas que as pessoas não têm nem noção
que é o mal. Ele é como um vírus, né? A gente tem hoje em dia a questão da informática aí, que a gente pode exemplificar bem isso aí. O mal, ele é um vírus, é como se fosse um vírus na mente, no espírito do ser humano, e faz com que a pessoa tome decisões, atitudes, faça escolha forçadamente, através da vontade, do desejo que verdadeiramente escraviza a pessoa. Então nós vamos ver algumas imagens aí que são meio fortes. Eu não vou passar o vídeo todo, só algumas partes, só para vocês terem noção do que a gente estava falando. Beleza? O cidadão passou de veículo e informou que tem uma pessoa aqui na avenida que estaria se debatendo na via, tendo a princípio um mal súbito, para verificar a situação. Quem conhece a área? Não conhece. Você não tá ouvindo só ela? Olha pra mim. Aqui. Atenção. Vai buscar o... Shop, baixou um santo aqui. Eu tive que parar aqui o carro e ó, indo lá sozinha e tem um monte de gente aqui. Me solta! Dá a cabeça dela. Olha pro olho. Eu não vou sair. Fala pros outros. Olha pro olho. Tá começando a estar tomando ela. Eu não vou sair. Tá tomando ela. Fala pros outros. Fala o quê pra sua mãe? Eu vou falar com ela. Ele não vai te atrapalhar, tá bom? Com ela, fique em paz. Fique em paz. Então, pessoal, esse aqui é um pedaço. Depois, se vocês quiserem, vocês olhem o nome do vídeo aí. Pode assistir na íntegra na internet, mas é só pra a gente ter uma noção mesmo. Esse aqui é um outro caso, pra gente dar uma avaliada. Agora, com o acusado de ter estuprado as próprias filhas. Seu nome, Edinaldo Alves Santos. Sua idade, 39 anos. Casado? Casado. Mora onde? Mora no Comatá. O que você faz na vida? Sou zelador. Hein? Zelador. Você nunca tive. Nunca foi preso mesmo? Não. Você é tarado? Não. Repete. Não, sou não. Que idade tem sua filha? Tem 16 anos. Vai fazer 16 anos. Escuta, e a outra filha? Que idade tem? Tem 15. Vou adiantar um pouco. Por quê? E uma só? A sua filhinha. Desde 9 anos de idade? Não, desde os 3 anos de idade. Não Preste atenção no que aconteceu. Mas ela sempre se masturbava e depois falava pra mim que tinha conseguido, entendeu? Eu queria ver se ela como é que ela estava, né? E aí foi assim. O tempo tá se armando para chover aqui. Peraí, o que você acha? Um pai, você viu a sua filhinha nascer. Você criou a sua filhinha. Você embalou a sua filhinha. Você deu de mamadeira à sua filhinha. Agora você... O que é isso? Olha aí o vírus. Olha aí o que causa toda a desgraça na vida da humanidade. Você tá pegando santo? Que santo é esse? É sua chocaveira. Olha aí. Chocaveira, rapaz? Só eu que sei o que eu fiz pra que ele fizesse tudo isso. Quer dizer, essa é a vida dele. Ele é assim mesmo. Você recebe santo há muito tempo? Ele já foi evangélico, né, durante os 10 anos, coitado. Mas ele sabe que eu estava sempre de olho nele. Desviou e eu montei em cima. Enquanto não conseguiu o que eu queria, não sosseguei. Aí, ó. Uma oportunidade para você que está distante de Deus, para voltar logo, para deixar de
de brincadeira e se voltar para Deus rapidamente. Vamos colocar um outro aqui. Como eu falei, depois se você quiser assistir na íntegra, você pode acessar, que é um outro vídeo. Agora, aqui você vai ver um pouco de quem tem autoridade. E eu estou falando não autoridade terrena da terra, estou falando da autoridade que Deus dá, de quem tem vida com Deus, independente do que a pessoa faça na vida. Claro que dentro dos parâmetros de Deus, né? Mas por este homem aqui ser um policial, a gente vai ver que ele não precisa usar a algema dele, ele não precisa usar a autoridade do Estado para render um demônio. Talvez ele teve que usar a autoridade, a força para tentar render o homem que estava sendo manipulado por demônio. Mas aqui vai ficar bem claro, quero que você veja com bastante atenção. Esse aqui é curto, talvez a gente veja ele inteiro. Eu vou te perguntar e você vai responder. Você tem condições de perdoar, em nome de Jesus, as pessoas que fizeram maldade com você? Você quer perdoar? É. Se não perdoar, Joel, a gente vai fazer um vídeo ali para ver o que acontece. Caso você não perdoa, mostra para eles, você está gravando aqui, mostra para eles. Ele fez um pacto com o Exu Caveira, o Zé Pilinda. E o Exu Caveira, o Zé Pilinda, estava por aí rondando. Preste atenção. Caveira, o que você tentou fazer? Você tem, sem fazer bramura, mostra para nós. Em nome do Pai, sem fazer esporra-mote aqui. Você está dominado. Mostra para nós, fala para nós, você recebeu. Fala. Estou te vendo, você já está aí. Olha para lá, olha lá. Em nome de Jesus, você está dominado pelo poder de Jesus. O que você ia fazer com o João Wesley? Olha o vírus. E por que você não matou? Você chegar. Nós somos quem? Ah, você está algemado. Algema os pés dele, anjo. Algema os pés dele. Anjo, algema a mão dele. Deita aí. Anjo, deita ele. Deita ele. De cá. Olha aí. Agora nós vamos mandar você embora. E você vai embora porque o João Wesley fez um compromisso. Você só permitiu aqui para mostrar a sua cara, demônio. E o vídeo acaba aí. E você vai embora. Tá acabando. E nunca mais vai. Então, aqui vocês podem perceber que a palavra de Deus, ela é a verdade. Quando a gente realmente, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, realmente a palavra de Deus, ela precisa estar em nós, está no nosso coração. E é isso, é essa unidade com Cristo que vai dar autoridade para o ser humano parar de sofrer nas mãos do diabo e ainda ter autoridade sobre essas pragas. Preste atenção nesse outro caso que é totalmente inverso do primeiro que a gente viu, de quem pensa que tem e não tem, de quem acha que está como deveria estar e não está. E aí o negócio vai longe e não tem êxito. Preste atenção. Não, deixa eu beber na sua. Satanás! Eu vou beber na sua. Senhor Jesus, manda os seus anjos nesse momento para guerrear muito espírito. Sai em nome de Jesus. 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 Seja liberta agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E isso vai longe, minha gente. Eu vou adiantar bastante o vídeo para você ver como o negócio vai longe. Depois você pode ver na íntegra também, se for de teu interesse. Olha só, tá lá ainda escondido, se fazendo. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, seja liberto.
Cala a boca, sai fora! Cala a boca! Sai fora, caralho! Esteja amarrado, vamos embora! Sai fora! Sai! Então, minha gente, a gente vê que essas coisas são reais. Eu vou parar aqui pra gente conversar um pouquinho. Então, a gente vê que essas coisas são reais e que a gente precisa verdadeiramente estar apegado com Deus, ou seja, estar em Cristo. Esse estar em Cristo, a gente precisa descobrir realmente como que é isso. Nós não podemos ficar enganados com a nossa própria consciência, achando que apenas crer em Deus ajuda ou basta. Se isso bastasse, apenas crer em Deus, saber que existe um Deus, a humanidade não devia sofrer nem um pouquinho. Como eu sempre falo, se a questão de eu ter uma religião também fosse o segredo da felicidade, o segredo da paz, no mundo não deveria ter mais problema, porque o que mais tem é religião. Então não é essa a questão. Jesus, quando ele veio, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Então repare que quando se fala do reino de Deus é algo totalmente diferente. Não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com a vontade, com a palavra de Deus. E isso, quando a pessoa desperta, pode ser em qualquer religião que ela tiver, quando ela despertar para o reino de Deus, quando ela conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, então ela passará a ter uma vida verdadeiramente ligada em Cristo. Então eu mostrei para vocês aqui que qual é o real motivo, o porquê de tantos problemas na sociedade, no mundo, porquê de tanto roubo, tanta corrupção, tanta violência. Esses vírus, esses males, esses espíritos, eles não têm corpo, mas eles são têm uma inteligência e eles conseguem entrar na mente, no coração das pessoas e fazer com que as pessoas façam aquilo que eles querem. Assim é no roubo, assim é nos vícios, assim é na prostituição. E de várias formas eles escravizam as pessoas mesmo. Então eu quero que você compreenda que verdadeiramente essas pessoas que sofrem com isso, elas precisam de ajuda. E pode ser você também alguém para estar ajudando essa pessoa a se libertar. Ou de repente você mesmo tem passado por problemas variados, como insônia. A pessoa não consegue dormir, às vezes a pessoa acorda com peso, com tristeza, angústia. Tem pessoas que choram, acorda com aquela tristeza, com aquela angústia, não sabe nem por que está chorando. Tem casos, a gente já presenciou muitos casos, mas pessoas que não conseguem se dar bem no relacionamento, começam de discutir todos os dias, e não sabem o motivo, às vezes, o porquê que começou a discussão. São variados as maneiras que o diabo tem de atuar na mente das pessoas. E a gente precisa da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, o contrário também é verdade. Quem não segue a Cristo anda em trevas. O que seriam essas trevas? É a ignorância na mente, no coração da pessoa. E aí a gente vê o resultado, a gente vê o que a sociedade mostra pra gente, o porquê que as pessoas estão morrendo, sofrendo, padecendo de tantas formas. É que a gente precisa verdadeiramente buscar a Deus com todas as forças, ainda mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo, que estamos muito próximos do fim, muito próximos de presenciar o céu se abrir e o Rei da Glória vir buscar aqueles que estiverem verdadeiramente selados com o seu Espírito. Tá bom? Então, medite neste estudo, nessas imagens. Como você viu, eu fiz questão de não
colocar lá, né, a imagem como a maioria das pessoas talvez já viram ou pensam, né? Um pastor lá, um homem de Deus lá na igreja expulsando o demônio. As pessoas acham que isso só acontece na igreja. Lá fora o resultado é diferente. Lá fora o resultado é muito mais terrível. E lá na igreja, lá quando o pastor tá né, entrando em confronto com essas pragas aí, eles manifestam também, mas aí eles ficam detidos, como nós vimos ali. Que o policial, porque ele tinha realmente o Espírito de Deus em si, ele pôde colocar esse espírito que estava no ladrão lá, colocou ele rendido. Então é uma questão espiritual. Existe ali, você pode naquele vídeo ali, até posso só voltar aqui a imagem para você ver. Nessa imagem aqui, você percebe que fica claro as duas questões aqui. Depois você pode assistir isso dali. A questão do físico, que é preciso a força física, é preciso a força do Estado, é preciso para render o bandido. Mas também fica claro a questão espiritual, que é preciso o Espírito de Deus em alguém, para esse alguém render, fazer e subjugar o inimigo, o diabo que está numa outra pessoa. Se não tiver, não tem como. Nós vimos nesse caso aqui. No outro caso que eu vou colocar para você. Nesse caso aqui. Em que a pessoa tem a informação, mas não tem formação espiritual. Eu vou repetir. A pessoa tem informação espiritual, mas não tem a formação espiritual. Então, é diferente. E no outro caso ali, anterior, a gente viu que a pessoa tem formação espiritual e informação espiritual. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato com a gente. A gente vai poder estar explicando mais sobre isso. Por agora seria isso. Eu quero que Deus abençoe grandemente tua vida, tua família, que você possa despertar, o Espírito Santo possa trazer luz, entendimento para você através deste estudo, através dessas imagens, para que você possa se voltar para Deus verdadeiramente, crendo na palavra de Deus. Porque essa realmente é a fonte e é a maneira de nós nos unirmos a Deus de maneira espiritual. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e eu me despeço por aqui. Não esqueça, deixe o seu like, envie para alguém que você quer ajudar, mostre esse estudo para alguém, faça com que essa palavra chegue a outras pessoas e você estará contribuindo com o reino de Deus. Amém?